Você sabia que o PIB do Brasil, em 2023, foi de aproximadamente 11 trilhões de reais? E que isso coloca o Brasil em oitavo lugar no ranking de países que mais produzem no mundo? Bom, e para entender melhor o que isso significa, eu vou te explicar o que é o PIB e para que ele é usado. Além disso, eu vou mostrar como ele é calculado e passar algumas informações que pouquíssimos canais no YouTube já falaram. Então vamos começar. O que significa PIB? PIB é um acrônimo de Produto Interno Bruto. E para a gente entender melhor, vamos separar cada palavra. Em economia, produto vem de produção e significa o quanto o país produziu. Interno significa que essa produção foi feita dentro de um país, ou seja, dentro dos seus limites geográficos e independente da nacionalidade da empresa que produziu, desde que tenha ocorrido dentro do país. Então nós não vamos considerar qualquer produção que tenha ocorrido fora. A gente vai explicar isso melhor depois. E bruto significa que no nosso cálculo nós não vamos fazer algumas deduções, como por exemplo a depreciação. Bom, mas isso não é tudo. Eu preciso que você preste muita, mas muita atenção nessa parte, pois ela é chave para o nosso entendimento do que é o PIB. Quando eu falo em medir a produção, eu estou falando de medir todos os bens e serviços finais que foram produzidos dentro de um país, ao longo de um período, por exemplo, de um ano. A gente vai explicar na parte 3 o que significa a expressão finais, mas enquanto isso, não se preocupe. Então, se meu objetivo é calcular o PIB do Brasil em 2023, por exemplo, eu vou somar o quanto todo o país produziu de janeiro até dezembro do mesmo ano. Eu vou computar desde quantos carros, roupas e alimentos foram produzidos, até várias coisas não materiais, como cortes de cabelo, instalações de chuveiro, assinaturas de streaming e etc. As coisas físicas ou coisas materiais, aquelas que podemos, entre aspas, tocar, como os carros, celulares, roupas e comidas que a gente citou, nós chamamos de bens. E por uma questão de simplificação, vamos chamar todas as coisas que são não materiais, ou seja, que não são objetos, como por exemplo uma consulta ao médico, um corte de cabelo, uma faxina na sua casa, de serviços. Então as empresas e pessoas, elas podem tanto vender e comprar tanto coisas físicas, como objetos, como coisas não físicas, como serviços. Bom, para te explicar isso, eu vou fazer uma comparação. Se você é dono de uma empresa, provavelmente você vai querer saber qual o tamanho do faturamento do seu negócio, ou seja, o quanto que esse negócio gera de receita nas vendas de produtos e serviços. Se você analisar o seu faturamento ano a ano, isso vai te dar uma noção se o seu negócio está conseguindo aumentar as vendas ou diminuindo, se ele está realmente expandindo ou reduzindo. Então, essa métrica, ela vai te dar uma noção, mesmo que superficial, de como que o seu negócio está performando. Bem, e para você fazer esse cálculo, você vai precisar entender as regras da contabilidade empresarial. No nosso caso do PIB, nós também queremos calcular quantos negócios estão vendendo. Só que não apenas de uma empresa, mas sim de todas do país. Então, para isso, nós vamos usar um outro tipo de contabilidade, a chamada contabilidade social. A contabilidade social é um ramo das ciências contábeis que é fortemente baseado nas ciências econômicas, que tem o objetivo de criar métricas e estatísticas para avaliar o desempenho da economia de um país. Tá certo, então isso significa que podemos usar o PIB para avaliar o desempenho da economia de um país? É isso mesmo? Exatamente. Ao avaliar o PIB de um país ano a ano, como por exemplo no Brasil, a gente pode comparar o seu desempenho. Se o PIB está crescendo ano a ano, podemos supor que os negócios estão vendendo mais, que as pessoas elas estão comprando mais, que provavelmente as empresas vão estar contratando mais e que talvez haja um aumento dos salários e uma expansão produtiva. E vamos poder supor que a economia está, entre aspas, aquecida. Agora vamos supor o contrário. O PIB está caindo ano a ano. Vamos poder supor que as pessoas estão comprando menos e, como consequência, os negócios estão vendendo menos. E por isso, não tem necessidade de expandir tanto suas operações e continuar contratando. O desemprego pode aumentar e aí diremos que a economia está esfriando, ou, em um termo mais técnico, que ela está em recessão. Então o PIB acaba sendo muito utilizado por economistas, analistas financeiros, empresários, só que ele tem um uso muito especial para outras pessoas, os policymakers. Um policymaker é alguém responsável por formular uma política pública, ou seja, alguém que é ligado ao governo, capaz de tomar decisões. Um exemplo são os economistas do Ministério da Fazenda, os membros do Copom, os diretores do Banco Central, por aí vai. Essas pessoas podem, em conjunto, tomar decisões importantes que podem alterar o rumo da atividade econômica de um país, através das políticas econômicas. E para tomar essas decisões, esses formuladores de políticas eles precisam estar munidos de dados. Quanto mais dados eles tiverem sobre a situação da economia, melhor. E o PIB, nesse caso, é considerado um dos principais dados utilizados por eles. Mas preste muita atenção no que eu vou dizer.
o PIB é apenas uma das métricas utilizadas para avaliar o desempenho de uma economia. O que ele nos dá é uma noção de como as coisas estão indo. Para você ter uma certeza, precisaremos analisar outras medidas em conjunto, como a inflação, os juros, o desemprego, o estado das finanças públicas e etc. Tá certo. Agora que entendemos que o PIB costuma ser muito utilizado por analistas e também pelo governo, vamos dar um passo à frente e descobrir como o PIB é calculado. Você lembra que no comecinho desse vídeo, eu te disse que o PIB ele visa medir a produção de bens e serviços finais produzidos dentro de um país? Agora é a hora que eu vou te explicar o que significa esse termo finais. Para entender melhor o conceito, vamos utilizar alguns exemplos. Digamos que estamos analisando a criação de um carro. Sabemos que para construir um automóvel, diversas fábricas são envolvidas no processo. É um processo bem complexo. Tem fábricas que produzem a borracha do pneu, tem aquelas que produzem as chapas de aço. Há empresas que criam software de navegação, tem as responsáveis pelos vidros, pelo motor e por aí vai. O que importa é que no final, todos esses materiais, que nós chamamos de insumos, serão reunidos e utilizados para um propósito final, que é a criação de um carro. Dizemos que todas essas matérias-primas que foram utilizadas são bens intermediários, e que o carro é o bem final, pois ele é o produto finalizado que vai parar nas lojas para ser vendido ao público consumidor. Outro exemplo seria o de uma confeitaria que produz bolos e que vende eles diretamente aos consumidores. Nesse caso, os bolos são considerados os produtos finais, pois eles são diretamente consumidos pelos clientes da confeitaria, portanto vendidos ao público. Mas todos os produtos utilizados na criação do bolo são considerados insumos, ou seja, ingredientes, portanto, bens intermediários. Bom, para deixar bem fácil, vamos supor a seguinte lógica, onde todos esses valores são apenas exemplos simplificados. Vamos dizer que nós temos 3 empresas, a empresa A, a empresa B e a empresa C. A empresa A trata-se de um agricultor, a empresa B é uma fábrica, enquanto a empresa C é uma confeitaria. Vamos dizer que a empresa A, no caso o agricultor, ele seja responsável por plantar e colher trigo, e ele não vai ter nenhum custo de produção. E vamos dizer que ele vai vender esse trigo no mercado por R$20. Vamos dizer que a fábrica, que é a empresa B, tem interesse de produzir a farinha de trigo. Só que ela não planta trigo, ela apenas possui as máquinas para moer, correto? Então ela decide comprar o trigo do agricultor por R$20. Após isso, ele moe e cria a farinha de trigo e vende essa farinha no mercado por R$40. E a empresa C, que é a confeitaria, tem o interesse de produzir bolos e demais produtos. Então ela compra a farinha de trigo da fábrica por R$40 e transforma em um bolo, que vai ser vendido aos seus clientes, ou seja, os consumidores finais, por R$60. Perceba que não há mais uma etapa extra nesse nosso esquema, porque ao fim, o bolo foi comprado e consumido pelos clientes. Dessa forma, o bolo foi o bem final de todo esse processo produtivo. A pergunta que fica é, qual foi o valor final dos bens produzidos? O que eu vou considerar no PIB? A resposta são os R$60 produzidos do bolo, pois esse foi o valor final, ou seja, o valor do bolo que efetivamente foi vendido para os clientes. Tá, mas por que a gente não soma tudo? O que aconteceu com os 20 do trigo e os 40 da farinha? Bom, o motivo de a gente não somar tudo é que isso geraria o que nós chamamos de dupla contagem, que é quando contamos o mesmo item mais de uma vez. O que a gente tem que considerar é que a confeiteira, no momento que ela foi decidir o preço para vender o seu bolo, ela com certeza já considerou os preços de todos os insumos que ela utilizou na sua criação. Nesse caso, a gente deu como exemplo apenas o trigo e a farinha de trigo, mas poderia ter uma série de outras coisas envolvidas. Então ela já incorporou todo o preço dos seus ingredientes no preço final do produto, no caso, o bolo. Então não faria sentido a gente contar novamente o trigo e a farinha, pois eles já foram incorporados em um produto novo chamado bolo. Portanto, se a gente somasse os 20 do trigo, os 40 da farinha e os 60 do bolo, nós teríamos 120 de valor total. Mas o valor real, o valor final que nós produzimos, que é o que realmente nos interessa, foi apenas de R$60. Bom, então agora que você entendeu o conceito fundamental de bens finais, podemos aproveitar para fazer uma recapitulação de tudo que nós vimos até aqui. Você aprendeu que PIB vem de Produto Interno Bruto e que ele mede a produção anual de bens e serviços finais de um país. Você também viu que ele é muito utilizado por economistas, analistas financeiros, empresários e principalmente por policymakers, para analisarem se a economia está em expansão ou recessão, ou seja, se ela está aquecida ou esfriando. E por fim, nós te mostramos como o PIB é calculado através da somatória dos bens finais em uma economia, evitando-se a dupla contagem. No próximo vídeo, eu vou te ensinar as 3 óticas do PIB, que são basicamente 3 maneiras que nós podemos utilizar para calcular o PIB. E um spoiler,
você já aprendeu uma delas. Também vou te ensinar o que é o fluxo circular da renda e muito mais. E bem, muito obrigado por ter assistido até aqui. E se esse vídeo foi útil para você, considere se inscrever no canal. Deixe um comentário ou um like. Isso nos estimula muito a continuar produzindo esse estilo de vídeo. E caso você tenha sugestões de temas para os próximos vídeos, deixe nos comentários, pois nós estaremos lendo todos. Um abraço e até a próxima!